Salve Nakamas! Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui com o quê? A Segunda Guerra Darkin. História de Sholane, caralho. Cholaane. História de Cholaane e da saga Darkin. Bora lá. Vídeo patrocinado pelo Paulo. Paulo. Muito obrigada, Paulo. Muito Ajuda de demais. nada. Por eu te dar a liberdade de patrocinar um vídeo. Pecado. Bora lá. Novamente, todo vídeo de LOL, o jogo é uma merda, a história é boa, tá? Há mais de 5.000 anos no passado de Runeterra, o grande Império Dourado de Shurima chegava ao seu auge. Com um poder bélico incomparável, o Império se expandiu por todo o continente do sul, o continente de Shurima, dominando cidades e províncias inteiras, forçando-as a se curvar diante do Império Dourado, pagando tributos e adotando seus costumes, religião e cultura. Desafiar o Império Dourado era desafiar o próprio Sol, uma vez que além do exército lendário do Imperador, que cobria quilômetros de terra em batalha, Shurima também contava com o apoio dos lendários ascendentes, os deuses guerreiros imortais do Império, seres imensos com formas animalescas recheados de poder. E em Shurima, deuses não nascem, eles são criados. A principal estrutura e o principal símbolo de poder do Império do Sol era o disco solar, um disco imenso que ficava flutuando no céu. Disco esse que foi construído usando conhecimento e poder roubados do lendário Aurelion Sol, o forjador de estrelas, e era usado para criar os tais deuses guerreiros, a partir de figuras importantes e poderosas do Império. Era dito que no momento que um ascendente entrava em campo, a batalha já estava ganha, já que, além do desequilíbrio de poder que eles traziam para a batalha, sendo verdadeiras máquinas de guerra vivas, ainda tinha o efeito moral envolvido, já que várias vezes os inimigos se rendiam ou ficavam desmoralizados quando viam um deus guerreiro. E Olha essa gameplay, parça. Ô, Paulo, um dia. Tá bom? Eu vou jogar com esse crocodilo aqui, tá? vamos combinar, se você fosse Esse aqui é de celular? Por isso que tá melhor Caralho, que o Paulo, outro. meteu essa. um soldado raso em campo, você também ficaria apavorado vendo um crocodilo berserker gigante do outro lado da guerra. Porém, uma província ousou se revoltar, começando uma guerra, a Guerra de Katia. E foi na época desse conflito que viveu a nossa figura-chave pro vídeo de hoje, Zolane, a deusa sem rosto. Zolane era filha de um curandeiro, uma criança abençoada nascida sob o aspecto do protetor durante uma passagem afortunada do sol. Zolane seguiu o caminho de seu pai e se tornou uma curandeira, e não qualquer curandeira, uma fodendo curandeira que trabalhou sem descanso cuidando dos feridos, salvando o máximo de vidas possível. E ficou conhecida por todo o Império, a um ponto de construírem uma estátua em sua homenagem e até batizarem uma cidade de Zolan. E o curioso sobre a Zolane era que ela não era uma curandeira tradicional. Ela não usava magia de cura, poder celestial ou remédios, mas sim magia de sangue. Zolane era uma hemomante, uma maga de sangue, assim como Vlad. Ela era poderosíssima e era assim que ela curava seus pacientes. E Zolane servia ao Império, mas ela presenciou em primeira mão a dor e o sofrimento que as guerras causavam, e vivia criticando e protestando contra os imperadores, que continuavam a travar guerras sem sentido e obrigar as tribos do Sol a lutarem entre si. Apesar de ser uma grande crítica aos imperadores, por ter se mostrado uma curandeira lendária e ter prestado ótimos serviços por todo o Império, Zolane foi escolhida para se tornar uma ascendente. Isso porque não era o imperador quem decidia. Por que o jogo não é nesse naipe assim? Como assim? Porque o jogo é daquele jeitinho meio bosta. Desculpa quem gosta. Mas é daquele jeitinho bem tipo, sei lá, sabe? Você entendeu, né? E aí, você vê nessas imagens aqui, parece muito foda. São tipo trailers, tá ligado? Mas já pensou se o jogo fosse assim? Assim como? Não tá mostrando nenhuma gameplay, porra. Tipo aqui, ó. Não é gameplay. Tipo aqui, ó. Olha aqui, já pensou se fosse assim? Você pega teu cavalinho, começa a correr pra lá, ou pula, usa uma magia, tá, pula pra cá, aí atira lá. Aí atira lá, usa uma magia, tchá, entendeu? Já pensou que massa se fosse nesse estilo? É porque é um RPG, tá ligado? Não é um jogo... Como que fala como é um jogo tipo God of War? O estilo de jogo. Como que é? Que LoL é um RPG, né? God of War é o quê? Tá ligado? Não é esses negócios que você faz pra fazer missão, tá ligado? É um jogo que você joga online, de um vai derrubar o outro, tá ligado? Ah.
Entendeu? Sem graça. Eu já sou mais desse jeito. Vai. Acho que foi aqui que a gente parou, né? Solta aí. Que já era grande, se amplificou e atingiu proporções além da compreensão. Mas infelizmente, os lendários ascendentes condenaram a si mesmos no momento em que entraram na Guerra de Icatia, a Guerra do Vazio. Os icatianos liberaram o vazio em campo, matando Setaka, a rainha dos ascendentes, destruindo Icatia e condenando para sempre os ascendentes que saíram vivos daquela batalha. Apesar de seus corpos serem recheados de poder celestial, muitas vezes o mental dos ascendentes não era tão estável assim. Os deuses guerreiros passaram os próximos anos segurando o avanço do vazio no resto de Shurima e se tornando cada vez mais insanos. A gota d'água foi quando Zeraf, o braço direito de Azir, traiu o imperador, roubou o poder da ascensão, se tornando esse homem geladeira, destruindo o disco solar e acabando com o Império do Sol. Eu não entro em detalhes nessa parte na Guerra de Icatia porque já tem 2 vídeos aqui no canal que eu falo disso. Um sobre o Nasus e o Renekton e o outro sobre a Primeira Guerra Dark, que inclusive falando nela, depois que Zeraf destruiu o disco solar e o Império foi pro espaço, os ascendentes que sobraram, enlouquecidos pelos horrores da Guerra do Vazio, começaram a distorcer seu próprio corpo usando hemomancia, tornando-se Darkin e brigando entre si. E Zolani não foi exceção à regra. Os mortais que a adoravam ainda ficaram incertos sobre seu papel na Guerra Darkin. Alguns contos falam que um ascendente chamado Tanari implorou para que Zolani intervisse e acabasse com a guerra. Em algumas versões ela recusa, e outras ela aceita e concede o dom da cura aos dignos. E tem ainda um outro conto que diz que ela tomou uma coça de Darkins mais fortes e ficou incapacitada por séculos. Só que na realidade não foi bem assim que a coisa aconteceu. A verdade é que Zolani estava envolvida até o pescoço na guerra, porque depois da queda do Império, os Darkins, que já estavam completamente malucos, começaram algumas desavenças e rivalidades entre si. Zolani, que sempre odiou as guerras sem sentido do Imperador, começou a usar hemomancia para dominar e forçar os Darkin a obedecerem sua vontade, acreditando que, se todos estivessem sob seu controle, então as guerras acabariam e, enfim, a paz chegaria. Em outras palavras, ela tentou pacificar os Darkin na força. Só que teve um porém. Alguns Darkins eram poderosos demais e tinham uma mente blindada, até mesmo para Zolani. Esse era o caso de Atrox, o grande general Darkin. Atrox, obviamente, ficou emputecido com o que a Zolani estava fazendo. Os dois brigaram feio e resultou em uma guerra civil. E foi aí que a coisa realmente ficou feia. Atrox odiava tanto Zolani que fez questão de destruir o rosto dela na grande estátua da cidade de Zolan, assim fazendo-a ser chamada de deusa sem rosto pelos locais. Você vê isso na cinemática de Cal, na parte da Thalia e da Kai'Sa. Aquele rombo imenso que tem na montanha, aquilo foi o Atrox que fez. A Guerra Darkin tomou proporções apocalípticas, e então foi quando os Celestiais interviram. O aspecto do Crepúsculo, na forma de Misha, desceu dos céus e ajudou os mortais a prenderem os Darkin em armas. Quem quiser mais detalhes sobre isso, tem meu vídeo lá. Enfim, os milênios passaram e muita coisa aconteceu. Reinado de Mordecai, Viego acabou com as Ilhas das Bênçãos, Noxus é fundada e declara guerra a Ionia. Chegamos ao presente momento. Depois da grande guerra... Coisinha, tá maluco, mano, pra decorar isso aqui tudo. Ou a gente tem que ver um bagulho... Direto. Uma semana de LOL, tá ligado? Pra entender ou tudo. Um resumo inteiro do início ao fim, todas as histórias, ou jogar. Igual, por exemplo, a FNAF que tem aquele no que é de 3 horas lá, o cara explicando. Teria que pegar e tudo isso que eu falei, apenas 3 Darkins haviam sido despertos e livres de suas prisões. Atrox, a espada Darkin, o grande general, que consumiu os hospedeiros da sua espada e começou a causar massacres por aí, tentando usar os corpos para retomar sua forma original. E ao ver que não ia conseguir, ele decidiu que iria começar outra guerra, dessa vez contra os deuses, para acabar de vez com toda a existência. E em Ionia, durante a guerra, tivemos 2. O primeiro sendo Varus, o arco Darkin, que estava guardado em um poço em Ionia. Quando Noxus invadiu Ionia, 2 caçadores, Valmar e Kai, enfrentaram os invasores. Kai foi ferido gravemente e Valmar, acreditando que o poder proibido do poço de Varus poderia curá-lo, libertou Darkin. No fim, os 3 se fundiram em um só corpo. E claro, Haast, a foice Darkin. Haast foi desenterrado pelos Noxianos nas primeiras terras. Porém, todos que tentaram empunhar a foice não conseguiram suportar o poder e morreram. Zed, descobrindo sobre a foice, manda Caim
Caim, seu melhor aprendiz, atrás dela. Caim pega a foice e Haast tenta dominá-lo, mas Caim era bem mais forte que os outros. E como essa história continua, vocês já sabem. Vamos fazer aquela noite do karaokê de novo? Ninguém pode saber sobre a noite do karaokê. Próximo sábado, então? Claro. Somente esses 3 tinham despertado. Ele vai ser um dos personagens mais pica, tá? De LoL. Além de ser engraçado, tá ligado? Os dois são fortes e tudo. E tem aquela parada igual o Paulo falou. De, tipo, quando você escolhe no especial, alguma parada assim, você consegue escolher quem vai comandar quem. Se é o Haast que vai estar no controle, vai virar o bichão. Ou se o Caim vai estar com o machado. Que massa. Alguma parada assim, se eu não me engano, tá ligado? Mas Até eu acho que agora. eu vou Legends gostar of do Runeterra então nos trouxe a saga Darkin, a nova expansão focada nos ascendentes caídos. E é aqui que a coisa começa. Vocês já devem ter se perguntado onde estão os outros Darkin. E agora estão pensando, tá, cadê a tal da Zolane? Pois é, Zolane foi presa em um par de lâminas, as chamadas Carniceiras Darkin. E adivinha onde essas armas estavam? Sim, também em Ionia. Que conveniente, né? As carniceiras foram encontradas pela Ordem Wuju, a Ordem do Mastery, e levadas até o Templo da Ordem, onde elas foram guardadas e trancadas. Só que é claro que uma arma tão poderosa assim não ia passar despercebida. Caim descobriu a localização das carniceiras, e sedento por poder, ele liderou um ataque da Ordem das Sombras ao Templo Wuju, visando conseguir uma segunda arma Darkin e ficar ainda mais forte. O cara nem dominou a primeira ainda e já quer uma segunda, né? Mas tudo bem. Caim e seus assassinos atacam o Templo Wuju, resultando na morte de quase todos os aprendizes da Ordem. E, bem, a gente tá falando de Legends of Runeterra e principalmente Lore do Caim. Então, a partir daqui, a história pode tomar 3 rumos. O rumo em que Caim domina Haast, o rumo em que Haast domina Caim e o rumo em que nada acontece feijoada. No rumo em que Caim domina Haast, ele se torna o assassino das sombras, o famoso Caim Azul, e bate 1v1 contra o Mastery. O resultado da luta não é revelado. Lucas, muito obrigado meses. pelos 3 meses, tamo junto. Muito obrigada, mano. Te amo. No rumo em que Haast domina o Caim, ele simplesmente mata todo mundo, tanto da Ordem das Sombras quanto do Wuju, incluindo o próprio Mastery, e depois disso ele sai pelo mundo tocando terror e fim da história. Porém, no rumo em que nada acontece feijoada, enquanto o massacre do Caim tá acontecendo, uma das aprendizes de Mastery, a Jun, ela escuta as carniceiras Darkin chamando-a e cede aos sussurros de Zolane. Em um momento de desespero, na esperança de salvar seu mestre e sua ordem, ela pega as carniceiras Darkin. E é aqui que a merda continua. Jun, obviamente, não consegue dominar o poder das armas e se torna a hospedeira de Zolane. Mesmo estando longe de seu poder total, Zolane bota Caim e seus assassinos pra correr e sai de Ionia em direção a Shurima. O problema é que o despertar de Zolane também chamou a atenção de Atrox, que percebendo que sua maior inimiga, a covarde de Katia, como ele a chamava, estava de volta, ele começa a se preparar para um segundo round contra ela. Enquanto isso, lembram do Varus? Pois é, depois de se fundir com Valmar e Kai, aos poucos o Varus ele foi recobrando a sanidade e se lembrando do herói imortal que um dia ele foi. Em vez de silenciar as vozes, ele resolveu escutá-las. Varus agora, diferente dos outros Darkins, ele lutava pelo justo e pelo que achava certo, e não por ser... Isso é a desgraça, porque tipo, são 3 almas no mesmo corpo, no caso. O Darkin e os 2 caras lá, né? Mas tipo, como que essa disputa de quem vai comandar quem e tal... Essa parada que eu fico muito na dúvida desse personagem. de batalha. E Varus também percebeu a movimentação de Zolane e reuniu um grupo de arqueiros para ir atrás dela. Mas mesmo com a ajuda dos arqueiros, Varus não consegue parar a Zolane. O destino do Varus depois da briga com a Zolane não é revelado. Zolane vai até o Altar de Sangue, um templo antigo que era mantido por seus antigos servos e que ela usaria para retomar seu poder total. Ela vai pro altar e começa um ritual para retomar seu poder. E enquanto Zolane recupera sua força, Atrox, o grande general Darkin, acorda seus antigos soldados mais uma vez para se juntar e quebrar Zolane de porrada. E Darkins por todo mundo começam a despertar. Em Freljord temos a Naka, a lança Darkin, encontrada por um membro... Então tem Cara, eu tinha pensado que era só 3 que foi selado, não? Naquele corpo? Você tá falando? Não, 3 armas, tipo 3 Darkin. Ah. Que seria o arco, o machadão, que é o Haste, e a espada, o Atrox, se eu não me engano, tá ligado? Então tem um mais, monte. mano.
Tem o bagulho da Cholane, que é aquelas duas armas lá, aquelas duas foices pequenas. Daí tem essa lança, daí tem mais ainda. No início era 3. Entendi. Caralho. Porque naquele vídeo eu lembro que eu acho que ele mostrou só 3, mano. Ele falou que não tinha nenhuma. Membro da Garra do Inverno, os postos avançados começaram a tentar segurar o ataque dela, mas nenhum mortal iria se colocar entre a fúria de Anaka e a covarde que a causou. Em Demacia, temos Joral, a Égide de Darkin. Outrora um ascendente estrategista, a mente de Joral se perdeu completamente depois da Guerra do Vazio. Em Noxus, nós temos a Balista Darkin, a linda e maravilhosa Naganeca de Zureta. Desenterrada pelos Noxianos, a guerreira despertou ao ouvir novamente o chamado de seu general, e correu para o sul, em direção a Ikatia. Em Ionia, além do Haast e do Varus, temos Pra, o leque Darkin. Pra ficava no reino espiritual, sob vigília do Shen, e ficava sussurrando na mente do ninja. Só que ele nunca deu moral para os sussurros, e temia que um ser do mundo espiritual acabasse descobrindo a arma. E foi o que aconteceu. O chamado de seu general o despertou. Pra acordou em uma terra estranha e desconhecida, e lentamente atravessou a barreira entre os mundos e pisou no solo mais uma vez para atender o chamado de Atrox. Sabe, isso me lembra muito Naruto, numa certa parte, tá ligado? Tipo dos Jinchuriki com as Biju, tá ligado? Só que em formato de arma, no caso, tá ligado? Ah, entendi. Tipo, essa relação do Caim e do Hash lembra muito, tipo, o Killer Bee com a Biju dele. Que é meio que a Biju tá presa no corpo Kurama dele, e Naruto, né? Tá ligado? Tipo, eu gosto dessa temática, tá ligado? Quando tem algum demônio numa arma, que você tem que usar ela por algum destino, que senão você vai acabar morrendo, e você tá na disputa, tá ligado? Eu gosto demais dessa temática. Em Lucas falou pra Bandópolis depois a temos gente olhar o Pix. Quando acabar o vídeo. os Balcos, o cajado Darkin. Os Targonenses, eles acharam que o Bandobosque seria um bom lugar para esconder uma arma Darkin. Afinal, ninguém sabia como chegar lá. E os Iordos que viviam ali saberiam manter distância daquela maldade. O problema é que a magia do Bandobosque é imprevisível. E a magia estranha do cajado poderia afetar a flora local. E no fim, o que aconteceu foi que uma árvore, sim, uma árvore, encostou no cajado. E o Darkin conseguiu se apossar dela. E agora, ele finalmente pode voltar ao seu general. Em Piltoverizão temos Estirato, a harpa Darkin. A harpa foi enterrada nas profundezas de Zaun, acreditando que nenhum humano chegaria lá. Só que eles não contavam com os Quirianos, um outro tipo de criatura sapiente que vive nas profundezas de Zaun. Estirato emergiu da usina de processamento, determinada a se vingar de todos. Primeiro na cidade da tecnologia e depois ao sul. Não, eu tô ligado que a árvore é viva, tá ligado? Mas tipo, me pegou desprevenido, tá ligado? Sul, onde lutaria ao lado de seu general. Em Targon temos Horazi, a magnetita Darkin. Presa em uma orbe de metal estelar, Horazi começou a tentar os protetores targonenses. Mandou 685 reais. Feliz Natal e um prospero webcam novo kkkk menor que 3. Amo vocês muito. Eu não sei nem o que falar. Suelen Rocha mandou 685 reais. Feliz Natal. Amo vocês. Batemos 6.000. A câmera vem e bate aqui. Caralho, eu vou ter que conversar. Eu tô feliz e triste. Sabe por quê? Eu tô feliz porque a gente vai conseguir a câmera. Eu tô triste porque a próxima meta vai ser de jogar LOL. Tá ligado? Cara, os dois mandaram, vocês são loucos. Gente, pra quem não sabe, ele é meu irmão e ela é minha cunhada. Caralho. Cara, muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Caralho, velho. Não, obrigada, mas eu vou agradecer pessoalmente.
A gente vai conversar sério. Devolve o Pix, jogo que daí você não joga LOL. Temos uma solução. Bora lá, tem mais Acredita, Darkin? muito Presa em uma obrigada. orbe de metal estelar, Horace começou a tentar os protetores targonenses com Caralho, sussurros. Ela aprendeu muito sobre os segredos do cosmo e a infinita passagem do tempo, mas mesmo com seu aprendizado, o seu ódio pela Zolani se manteve. Em Águas de Sentina temos Ibarus, o arpão Darkin. Ibarus se ergueu das águas movido pelo mesmo anseio de anos atrás, o anseio de servir e obedecer. E dada a aparência desse bicho, o hospedeiro dele provavelmente é um monstro marinho. E por fim, nas Ilhas das Sombras, temos Tarosh, a alabarda Darkin. Lendas contam Cara, que antes de ser a Tipo, tudo isso aqui tem no jogo? Ou é outra parada? Tipo, ainda é em livro e falta colocar em jogo? Alguma parada assim? Isso que eu não peguei ainda. Ainda não. Mas futuramente vai ser colocado no jogo? Tipo, esses personagens aqui, jogar com a árvore com endemoniada. Entendeu, cara? Então, tipo, vamos dizer que é a história criada, tipo, vamos dizer que nos livros, entendeu? Só que quem faz a gameplay vai depender se ela quer usar essa história ou aquela história. Vamos colocar esse jogador aqui no LoL de carta, É entendi. possível. Pode acontecer, só que não é confirmado, né? Isso aqui. Aprisionado, Tarosh estava a momentos de destruir Zolani, e após a prisão, ele sentiu a terra ao seu redor se corromper, e sonhava em mergulhar Zolani nesse mesmo sofrimento quando finalmente se libertasse. Ao lado de seu antigo general, os Darkins atacaram. Zolani, usando o altar de sangue, faz um ritual e recupera todo o seu poder e se torna Zolani, a tecelã do sangue. Zolani colocou a Naka de joelhos, e a lança pôde sentir o seu coração batendo diferente. Zolani agora a controlava. A batalha tomou proporções apocalípticas e um por um os Darkins foram caindo diante de Zolani, se tornando escravos, sendo absorvidos ou apenas mortos, até finalmente chegar a vez de Atrox enfrentá-la no mano a mano. Conforme a luta se prolongava, a fúria da Tecelã de Sangue e do Destruidor de Mundos ameaçavam todo o planeta. O próprio solo definhava e se curvava diante da fúria de ambos, e foi então que Targon interviu. O aspecto da justiça desceu dos céus, não a Kayle ou a Morgana, mas sim o verdadeiro aspecto, Mihira, a mamãe da Kayle e da Morgana, trazendo uma de suas filhas, no caso a Kayle, e um exército celestial para a batalha. Porém, dos servos de Mihira, ele não entra na batalha e vai chamar o único que pode salvar esse mundo, o maior protetor de Runeterra, Ryze, o careca azul. Nossa, Ryze a gente viu observou da outra a vez. enorme batalha que se seguia, Atrox contra Zolani contra Kayle e Mihira, e no meio da luta é quando a nossa queridíssima espada Darkin cai. Zolani derruba Atrox, sobrando apenas Kayle e Mihira para enfrentá-la. Loucura. Ryze medita por um tempo. Que isso, Lucas? Deu pra todo mundo, mano. Deu pro Sangue, deu pro do Leal, deu pro Carlos, deu pro Lapada e deu pro HG. Agora. Tamo junto, Lucas. Tamo junto. Muito obrigada, mano. Obrigado. Vou perder... Cara, que caralho, velho. Ele Tem nada conhece lá, e ele. guarda o poder necessário para acabar com aquela luta. Mas ele se pergunta por um momento, será que Runeterra deve ser salva? Será que seus esforços são inúteis e aquele mundo estava fadado a morrer? Ryze então vislumbra diversos momentos do passado, momentos de dor e tragédia. Ele vê Aurelion Sol sendo enganado e tendo seu poder usado a serviço de Targon para os interesses dos mortais. Ele vê a guerra de Ikatia, a guerra que invocou tentáculos roxos no campo de batalha e liberou o vazio no mundo. Ele vê a primeira guerra Darkin, os ascendentes enlouquecidos, Atrox e Zolani se voltando um contra o outro em uma guerra que ameaçou a própria existência. Ele vê Viego, tão desesperado para trazer sua amada de volta que condenou para sempre as Ilhas das Bênçãos. E por fim, ele vê seu mestre, Tyros de Hellia, sucumbindo à tentação das runas globais e sendo morto por ele mesmo, Ryze, só que no passado. E enquanto Ryze medita, a batalha continua, e nem mesmo a lendária
Mihira consegue segurar a fúria de Zolani. A Darkin força o aspecto à sua vontade e a absorve como parte de si, se tornando Zolani, a ruína dos aspectos. Caralho. Ela observou por um momento o cenário ao seu redor e chorou com a alma encharcada de alegria. Em breve, o mundo estaria unido, em paz, em amor e em silêncio. Mas então, Ryze retorna ao presente. Suas visões responderam suas perguntas e o encheram de propósito. As falhas do povo de Runeterra, por maiores que fossem, não deveriam condená-los ao esquecimento. Aquele mundo deve ser salvo. E assim, Ryze, usando o poder das runas globais, lança um feitiço para acabar com a guerra, finalizando Zolani e, junto com ela, a Segunda Guerra Dark. Quanta informação num É vídeo muita só. loucura. É muito nome. Muito caralho. Cara, eu não sei porque esse cara ele me lembra. Não porque ele ser parecido de God of War, tá ligado? O Kratos, mas ele me lembra muito outra parada, tá ligado? Pô, então fudeu legal, mano. O troço que apareceu agora no final. Tipo, ele. Então, tipo, vamos dizer que futuramente o Atrox não vai dar mais. Dá pra jogar com o Atrox no game? Dá, né? Então, tipo, futuramente, se ele aderir a essa ideia, não vai dar mais pra jogar com a Atrox. Lucas, como faz pra você não jogar LOL? É difícil. O que terei que fazer pra você não jogar? Não mandar dinheiro. A partir de agora. Por quê? Porque, tipo, vai ser a meta. Sei lá, R$50 eu jogo 1 hora de LOL. É só não mandar dinheiro, que eu não Não, a jogo. gente precisa de dinheiro. Não, mas a gente não precisa jogar LOL. Tá doido? Eu prefiro jogar LOL, mas ganhar dinheiro do que... Já teve ficar algum- pobre. Já teve algum... Como falei? Algum personagem que já foi excluído? Tipo aqui, o Atrox morreu na história e não dá mais pra jogar com ele porque aderiu a essa história e ele não tá mais disponível. Ainda não? Entendi. Ó, o Jalan deu uma boa, R$300 pra 10... Não, R$300 eu colocaria meia hora de LOL. E pensando muito, né? Mas enfim. Paulo, muito obrigado por Muito acessar esse obrigada, vídeo. Paulo. Gostei muito do vídeo, ficou explicativo. Só que tem muita coisa, igual eu falei, que eu não pego porque tem muita coisa interligada. Pra tá mim, ligado? o problema De um é vídeo, do outro vídeo. Pra mim, o problema é muito nome. Papo reto. Isso Enfim. me pega um pouco. Vídeo do Celp muito bom. Vamos deixar o vídeo original aí na descrição, vamos lá dar uma força e agradecimento especial pra Lucas e pro Su. Pro Lucas e pra Su. Pra Lucas e pro Su. Ele é foda, sempre eu fala confundo, errado. Cara. Vai tomar no cu. Muito obrigada. Muito obrigado. Vamos Fizeram deixar- a gente conseguir bater nossa meta da câmera profissional. Ano que vem, promete, caralho. Vamos deixar aqui ó, o último vídeo. Aqui pra você se inscrever. E não se esqueça. A gente sempre